Leptospirose, mecanismo de agressão e defesa. A leptospirose é uma zoonose difundida mundialmente, que afeta tanto os humanos quanto os animais. É uma doença causada por leptospiras patogênicas, transmitidas pelo contato direto ou indireto com urina de animais infectados ou água e lama, contaminados pela bactéria do gênero Leptospira. Ela é transmitida principalmente através da exposição à urina dos principais reservatórios como roedores, mas também por outros animais menos comuns, como cavalos, porcos, bois, vacas e cães. Esses animais servem como reservatórios para a continuação dos focos da infecção. A leptospirose foi descrita pela primeira vez em 1886 pelo cientista Adolf Weil, que identificou como a causa da icterícia de Weil. A leptospirose é uma doença endêmica no Brasil, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes. Quanto à análise nacional, houve um total de 3.144 casos no Brasil em 2022 e 3.338 no ano de 2023. Esse número tende a aumentar devido aos últimos acontecimentos por conta dos eventos climáticos. Nos últimos 2 anos, as regiões com mais casos foram a Sul e a Nordeste, com 779 e 1.036 casos no ano de 2022 e 1.221 e 1.889 no ano de 2023. No gráfico a seguir, você pode comprovar o número de casos confirmados no Brasil do ano de 2000 até o ano de 2024. Quanto ao número de óbitos, as regiões com maiores números foram o Nordeste, com 125 óbitos no ano de 2022, e Sudeste, com 120 óbitos em 2023. Em 2024, os casos devem aumentar, especialmente no Rio Grande do Sul, que já conta com 76 casos confirmados, 4 óbitos e mais de 1.200 casos em investigação devido a temporais e enchentes até ao momento. No gráfico a seguir, você pode comprovar o número de óbitos por leptospirose confirmados no Brasil do ano de 2000 até o ano de 2024. Na nossa cidade, Rio de Janeiro, o número de casos tiveram um aumento considerável nos anos de 2019, 2022 e 2023. Em 2019, houve 72 casos confirmados, 72 casos em 2022 e 74 casos em 2023. As áreas mais afetadas foram Zona Sul, Campo Grande, Penha, Madureira e Barra da Tijuca. Entre 2012 e 2024, o Rio de Janeiro registrou 650 casos no total. A doença apresenta uma letalidade média de 9%. Entre os casos confirmados, o sexo masculino com faixa etária entre 20 e 49 anos estão entre os mais atingidos, embora não exista uma predisposição de gênero ou de idade para contrair a infecção. A fisiopatologia da leptospirose envolve a disseminação da bactéria por todo o organismo, afetando órgãos como os rins, fígados, pulmões e sistema nervoso central. O agente etiológico da doença é uma bactéria aeróbica obrigatória, levando a uma alta capacidade de sobreviver no meio ambiente. A infecção acontece a partir da pele com lesões ou pele íntegra imersa a longos períodos em água contaminada ou através de mucosas. A incubação varia de 1 a 30 dias e, na maioria das vezes, ocorre entre 5 a 14 dias após a exposição de risco. A evolução do processo infeccioso depende de fatores como carga bacteriana e sorotipo da leptospira e a resistência imunológica de cada indivíduo. Os principais sintomas da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. Agora, quando os casos são mais severos, esses podem ser levados à hospitalização, e 15% desses pacientes progridem para a fase tardia, desenvolvendo manifestações clínicas como síndrome de Well, síndrome da hemorragia pulmonar com comprometimento pulmonar, SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, e manifestações hemorrágicas. Por fim, na fase de recuperação, a fase de transição entre a doença e a cura total, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e também depende da gravidade que ocorreu a infecção. A abordagem do paciente com suspeita de leptospirose deve seguir uma rotina de anamnese, coletando dados de histórico da doença atual, cronologia dos sinais e sintomas e epidemiologia sugestiva da doença, além de exames físicos e temperatura corporal, avaliação da hidratação do paciente, presença ou não de sangramentos, diurese, nível de consciência e presença de icterícia.
A leptospirose é uma doença de notificação compulsória, ou seja, isso significa que após o diagnóstico positivo, ela deve ser notificada ao SINAM em até 24 horas. O diagnóstico é clínico, marcado por características clínicas sugestivas, como histórico de exposição ao risco, dor de cabeça, mialgia, prostração, icterícia, hemorragia, características de insuficiência cardíaca ou arritmia, tosse, falta de ar, erupção cutânea, disfunção de órgãos, entre outros. Quando confirmado por exame, é por teste sorológico positivo ou por PCR positivo de sangue ou urina. O tratamento para a leptospirose geralmente envolve o uso de antibiótico. A terapia usando antibióticos está indicada em qualquer período da doença. A escolha do tratamento e a duração do tratamento podem variar dependendo da gravidade da infecção, da fase e da resposta do paciente ao tratamento. Quando o caso passa de leve tratado com antibiótico terapia para casos com acometimento de órgãos e hemorragia, passa a ser necessária a internação hospitalar. Para a prevenção da doença, é necessária a conscientização da população, utilizando de botas de borracha e luvas, descarte de alimentos em contato com água contaminada, higienização com água sanitária e consumo de água filtrada, potável ou fervida. A prevenção da transmissão da doença em caso de roedores é acondicionar o lixo de maneira correta, usar raticidas e armazenar apropriadamente os alimentos. Já para medidas governamentais, a limpeza e canalização de córregos, obras de saneamento básico, manutenção de esgotos em áreas urbanas, disponibilização de condições higiênicas e sanitárias à população e proteção aos trabalhadores expostos aos riscos. E o nosso produto da proposta de intervenção, pensamos em uma bota desenvolvida por uma startup brasileira sustentável. Seria feita de plástico reciclável, altamente resistente, biodegradável e portátil, para ser distribuída para toda a população em áreas ou situações de risco através de políticas públicas. Referências. E aqui fica o nosso agradecimento. Muito obrigada pela atenção.